seja o produtor rural que opera suas atividades omitindo algumas informações diante do fisco, assim como o herdeiro que acaba recebendo uma fazenda de herança, também tem que se atentar para a correta operação de suas atividades sob pena de risco fiscal, ambiental, agrário, trabalhista e demais contratos com terceiros. Um imóvel rural, ele tem uma série de responsabilidades que um imóvel urbano não possui. E o assunto em evidência hoje é a utilização do contrato de arrendamento como parceria ou vice-versa. Recentemente, tem saído informação de que o fisco está aguçando as suas operações para identificar os produtores rurais que operam em desconformidade para oportunizar a sua regularização. Após isto, caso o produtor não regularize, poderá sofrer sanções severas. E o alerta para esses contratos é que muitas vezes se tem o nome de um determinado contrato, contrato de arrendamento, mas a realidade e as normas ali escritas dizem o contrário. Ele utiliza as regras do contrato de parceria. Então, embora o nome no cabeçalho esteja o que vai valer é o conteúdo desse documento. É que no contrato de arrendamento, o produtor rural ele não é tributado como um produtor rural de verdade. O produtor que faz o arrendamento, ele está sujeito à tributação dos 27,5%, tal como a pessoa física que loca um imóvel urbano. Ele não tem a vantagem de ser tratado como um produtor rural. Apenas o arrendatário que arrenda essa propriedade é que tem esse benefício. O arrendante não. E com o arrendamento com valor fixo, ele não está sujeito aos riscos naturais que um produtor rural está submetido. Por isso, ele não tem esta barganha, essa possibilidade de ser tratado como tal. Diferentemente da parceria, em que ambos são produtores rurais, ambos estão sujeitos ao risco do empreendimento. Ou seja, se uma safra for frustrada, ambos deixarão de receber. Por outro lado, se a safra for excelente e o preço do soja estiver muito alto, ambos também terão ganhos satisfatórios. Nesta situação, sim, os dois poderão se beneficiar do benefício fiscal ao produtor rural, que é poder escolher entre o livro caixa, que é o lucro real, ou o lucro presumido. O que acontece é que o fisco está com uma capacidade de apuração e identificação dessas simulações ou até mesmo fraudes de forma muito mais fácil hoje em dia. E não está valendo a pena ao produtor rural correr esses riscos. Então, é necessário que o produtor rural faça um contrato, seja de parceria rural ou de arrendamento, nos exatos termos que a lei dispõe. Ou seja, tem que deixar o contrato desenhado conforme o Estatuto da Terra prevê, sob pena de desvirtuamento. Porém, mesmo assim, o produtor ainda tem que estar atento a uma segunda situação. Não basta apenas o contrato desenhado como uma luva de acordo com o que o Estatuto da Terra dispõe. É necessário que o produtor rural também tenha lastro, ele tenha documentos que comprovem, que vinculem a cada ponto que foi colocado no contrato, para o caso de o fisco aparecer, ter a prova de que aquele contrato é realmente de arrendamento ou, se não, de parceria. Porque não adiantaria nada ter um contrato perfeito, mas que na vida real não casa cada ponto, cada previsão com o que de fato acontece. Um exemplo disso é a facilidade com que o fisco tem de cruzar informações de notas emitidas, tal como aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul, em que, sabidamente, é de conhecimento notório que a safra de lá está perdida. Assim, em um contrato de parceria, é impossível que algum produtor tenha recebido algum valor diante dessa perda de safra. Se ele vir a receber alguma coisa, o fisco facilmente identificará e descaracterizará esse contrato de parceria para um contrato de arrendamento, fazendo incidir então a legislação pertinente. De igual forma, também é possível o fisco identificar em um momento, em um período em que se tem uma colheita muito vantajosa em determinada região, com alto valor do preço dos grãos, e o suposto parceiro recebe apenas o valor fixo naquele ano, do mesmo valor que vinha recebendo nos outros anos atrás, descaracterizaria então aí o contrato de parceria, porque o parceiro outorgante não estaria recebendo em igual proporção a maior vantagem, tal como o parceiro outorgado. Restaria então descaracterizado para o contrato de arrendamento, que é aquela locação com valor fixo.
Esta conformidade agropecuária não significa dizer também, por consequência, que o produtor rural terá que ter prejuízos. Muito pelo contrário, existem técnicas e ferramentas ideais para que o produtor consiga operar recolhendo menos impostos sem a necessidade de se submeter a esse tipo de risco. Logicamente que essa situação exige uma assessoria jurídica e contábil especializada. Assim, é possível mapear toda a tramitação de toda a operação e conseguir elaborar a estratégia mais adequada para aquele tipo de situação. O uso de uma holding familiar rural ou agrícola pode ser uma boa vantagem. Integralizando todo o patrimônio para essa empresa, é possível fazer a operação por comodato, arrendamento ou parceria com os próprios integrantes, o produtor rural, pessoa física ou com terceiros. Essa é uma estratégia interessante, principalmente para quem não pretende exercer as atividades rurais ou ficar à frente dos negócios agropecuários. Ainda assim, embora haja muita conversa, muita negociação, muito trato verbal, que é aquele apenas de boca, no fio do bigode, é importante que se instrumentalize, que coloque num papel, que se escreva todas as condições ali previstas. É importante a formalização, não por falta de confiança entre as partes, mas apenas por resguardo, pois se lá na frente acontecer de vir a falecer algum dos contratantes, ou se não surgir algum herdeiro e não souber do trato, pode embaraçar e muito essas negociações. Então, é muito importante estar atento a estas conformidades, seja na agricultura, seja na pecuária, seja na agroindústria, enfim. Em qualquer setor do agronegócio, é importante que as operações estejam rodando, acontecendo de forma regular e também é importante ter o alinhamento familiar com todos os envolvidos, os herdeiros, seja numa holding, numa organização, para garantir maior segurança patrimonial e evitar os riscos que podem fazer perder o patrimônio. Se conteúdos como esse te interessam, te convido a seguir o perfil e clicar em gostei para que pessoas com o mesmo interesse também possam ser alcançadas e entender um pouco melhor sobre esta sistemática.